pessoal, então vamos tentar resolver aqui o exercício 2. Codificar o algoritmo para imprimir os n primeiros números naturais pares. Tá? Esse n eu não sei. Esse n eu vou perguntar para o meu usuário. O usuário vai informar para mim, eu quero ver os 10 primeiros números naturais. Tá? O que tem que ficar claro nesse exercício é que eu não quero que vocês imprimam para mim os números naturais de 1 a n. Eu quero os n primeiros números pares, tá? Então eu quero os 10 primeiros números pares, eu quero os 100 primeiros números pares para ser impressos aí no console. Então vamos tentar resolver aí. Vou dar uns 10 minutinhos para vocês pensarem, daqui a pouco eu corrijo já, pessoal. Vamos lá então. Eu vou arrancar fora esse projeto para a gente poder começar. Então vamos lá. Lista exercício 03. Nossa, se bem que já está ali em cima, né? A gente começou a aula passada, está aqui, ó. Vamos criar então o exercício 2, né? O 1 já mandei a aula passada, então vou criar o exercício 2. Nova classe, exercício 02. Então eu quero imprimir ali os n primeiros números par. Então vamos chamar aqui o java-util.scanner, porque eu vou interagir com o meu usuário. Vamos criar aqui o objeto scanner, que vai ser exatamente responsável por essa interação. E aí eu vou perguntar para o usuário, informe n, né? E n tem que ser um número natural, né, gente? Tem que ser um número inteiro e natural. Bom, o que a gente vai ter que fazer é o seguinte. Eu não pedi para informar os números pares de 1 a n. Isso é um erro muito comum nesse tipo de exercício, que normalmente os alunos acabam fazendo quando cai em avaliação, ou cai em algum tipo de prova, etc. Tá? É muito comum que os alunos acabam cometendo esse erro aí, tá? Sim, André, está sendo. Então é muito comum que acabe com algum tipo de problema no sentido de, poxa, é mais interpretação. Então eu não quero os números naturais, os números pares de 1 a n, eu quero os primeiros n números pares. Então, por exemplo, de 1 a 10 eu não tenho 10 números pares, eu tenho 5 números pares, entenderam? Então existem várias formas de resolver esse problema. Uma das formas é, ao invés de eu fazer um loop for de 1 a n, eu faço um loop for de 1 a 2 vezes n, dobro o intervalo, que aí eu vou conseguir pegar lá os n primeiros números pares. Ou eu posso criar aqui um contador, e aí a gente pode fazer um loop do while. Tá? Enquanto, sei lá, enquanto i for menor ou igual a n, tá? E aí aqui eu começo com a variável inicial j e vou testando. Se j dividido por 2 for igual a 0, então eu vou imprimir o j. Vou botar aqui o abre e fecha chaves para não confundir vocês. E aí eu tenho que garantir que o j seja incrementado e principalmente o i. Uma vez que eu encontrei um número, esse cara aqui conta quantos números pares. Esse cara aqui incrementa os valores de teste. Tá? Isso aqui é uma forma de resolver. Então toda vez o j começa com 1, tá? Testo. Não é par, incremento ele, próximo. É par, imprime, incrementa o i, que vai contar quantos números pares já foram encontrados até aquele momento.
Digamos que eu quero os 5 primeiros números pares. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Opa, mas aqui não são os 5 primeiros. Eu tenho 6 primeiros. Então, aqui na realidade é quanto for menor do que n. Porque na hora que ele for n, isso aqui vai ficar mais 1 e ele vai passar, tá, pessoal? Ele vai igualar a n. Então, os 5 primeiros, tá ali, ó. Ah, eu quero os 10 primeiros números pares. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Certinho, tá? Então, esse aqui é uma das formas de resolver esse problema. Existe também uma outra forma, que é o que foi que eu falei para vocês agora. Vou comentar aqui. Tá? Fiz um comentário de bloco. Existe também uma outra forma que a gente pode fazer com o loop for. Então, item i igual a 1. Enquanto i for menor que 2 vezes o valor de n, i mais mais. E aí a gente coloca essa lógica aqui dentro. Opa. If i dividido por 2 for igual a 0, então imprimo i. Nesse caso tem que ser o menor ou igual, tá, pessoal? Vamos lá. Tá ali, ó, os 5 primeiros. Ou os 10 primeiros. Então são duas formas diferentes de resolver esse problema. Tanto faz, tá? Ou por essa abordagem, ou por essa abordagem aqui, também o problema seria resolvido. Ah, eu quero os 5 primeiros números ímpares. Só basta mudar o teste daqui. Quero os 5 primeiros múltiplos de 5. Aí nesse caso tem que ver se o número é divisível ou não por 5. Eu quero saber os n primeiros números múltiplos de 3. Ah, eu quero os n primeiros números que seja múltiplo de 3, mas não são múltiplo de 7, por exemplo. Então todas essas lógicas vocês podem fazer, tá, pessoal? Nesse caso, quando você começa a ficar mais, no caso, qual é a diferença básica do primeiro para o segundo? Esse primeiro, ele vai resolver qualquer situação. Porque esse lance do 2n aqui só funciona se eu for testar paridade, par ou ímpar, tá? Porque existe uma simetria entre a quantidade de números pares e ímpares no intervalo, né, a quantidade. Quando a gente começar a fazer testes mais complexos, como por exemplo esse que eu acabei de falar, eu quero os n primeiros múltiplos de 3, ou os n primeiros múltiplos de 7, esse 2 vezes n não funciona, ok? Então o que vai funcionar é essa abordagem aqui de cima, onde eu efetivamente vou contando os números que satisfazem uma determinada condição. Então, por exemplo, eu quero saber os n primeiros múltiplos de 3, hipoteticamente, tá, pessoal? Vou rodar aqui, ó. Quero os 5 primeiros múltiplos de 3. Tá aí. Não, eu quero os 5 primeiros números que são múltiplos de 3 e não são múltiplos de 5. Os n primeiros números. Então, por exemplo, eu quero os 10 primeiros números. Aí tá aqui, ó. Então são possibilidades que essa solução de cima, vou voltar aqui ao anterior, que essa solução de cima aqui, ela me entrega, tá? Diferente da solução de baixo. A solução de baixo, ressalto, ela é válida para o problema em questão, ela é válida, mas ela é só válida para um problema onde há uma simetria como paridade, par e ímpar. Se eu pedir outros testes, faço um algoritmo que imprima os n primeiros números divisíveis por 2 e por 4 ao mesmo tempo, ou divisíveis por 3, mas não divisível por 7, sei lá, coisas desse tipo. Então, essa solução que está destacada aí não vai resolver. Vocês vão ter que fazer a solução de cima, que é onde vocês literalmente vão estar contando os números que vão satisfazer uma determinada condição. Beleza? Pessoal, alguém ficou com dúvida nesse exercício? Tá bom. Vamos partir para o próximo, tá, pessoal? Eu quero que vocês tentem resolver o 4.
Lembrando que hoje a aula vai ser só para resolução de exercícios e tirar dúvida, pessoal. Escreva um algoritmo que calcule a média obtida por uma turma de N alunos. Onde N, se o N o problema não dá, já entendam que vocês vão ter que obter do usuário, tá? De N alunos na primeira prova do semestre, onde o valor de N será informado pelo usuário. Ok? Então vamos tentar resolver. Mais uns 10 minutinhos aí para vocês pensarem aí. Escreva um algoritmo que calcule a média obtida por uma turma de N alunos na primeira prova do semestre, onde o valor de N será informado pelo usuário, tá? Então, vamos... Opa. Exercício, esse aqui, qual o número desse exercício? É o exercício 4. Tem que abrir sua tela. Oi, não estou compartilhando ainda não. Compartilhar agora. Vamos lá para o exercício 4, então. Exercício 4. Vamos fazer o import java.util.scanner. Vamos criar aqui o objeto scanner. Ok. Vamos perguntar aqui para o nosso querido usuário. Uma coisa que acho, não sei se vocês notaram. A gente precisaria nem estar usando Eclipse, tá? A gente podia estar usando tudo no Notepad ou Notepad++, compilando lá com Java e executando com Java no console, tá? A gente usa o Eclipse só para facilitar a vida da gente também, tá? Esse tipo de projeto que a gente está trabalhando aqui, não precisaria nem usar o Eclipse. Forma a quantidade de alunos. Vou criar aqui uma variável soma, que vai conter a soma de todas as notas dos meus alunos. For então, nota tal, o cara vai informando. Vou armazenar na variável nota e vou acumular na variável soma. Então o cara vai informar, a turma tem N alunos, eu vou perguntar N notas, vou somando a nota e depois eu vou exibir a média da turma. Então a média da turma, soma dividido por N. Soma mais N é inteiro, não tem problema, soma é double, então a divisão não vai ser a divisão entre inteiros. Vamos executar. Uma turma de 5 alunos, vamos lá. 3,5, 4,5, sendo bem realista, né? 1,5. Aí sempre tem um mais espertinho, 6. 2,5. Caramba, bem realista, né? Sendo bastante realista. Tá aí a média da turma, tá? Nossa, meu vizinho tá mudando ainda. Pelo amor de Deus. Até meio dia isso na cabeça. Ai, ai. Calma, André, calma. 2021 ainda não acabou, galera. 2020 ainda não acabou, quer dizer. Ô, 2020. Pessoal, tranquilo aqui? Tá? Isso aqui é bem tranquilo também, bem na cara de TP2 lá, TP1, sei lá, vocês viram estrutura de repetição, mas o importante é entender essas dinâmicas aqui, tá? A prova não vai estar muito diferente, de certa forma, dessas dinâmicas aqui. Vamos lá. Escreva um algoritmo que, dado uma sequência de valores inteiros e positivos, determine qual é a média aritmética dos valores. Reparem que aqui nesse problema, nessa pegada aqui, eu não vou falar N. Tá na hora, né, André? Formar mesmo, vai conseguir. Fechou já o TCC? Tô quase fechando, professor.
Aproveita que tá todo mundo remoto, que as bancas vão ser no via Teams, para poder passar logo nisso. Show de bola. Bora. Vamos entender esse exercício aqui para liberar vocês. Escreva um algoritmo, liberar para fazer, tá? Não é liberar a turma não, são 10 horas ainda. Escreva um algoritmo que, dada uma sequência de valores inteiros e positivos, determine qual é a média aritmética desses valores. O valor zero indica o término dos dados de entrada. Ou seja, o cara vai informando o número. Vocês vão somando, vão acumulando. E vão contando quantos números também. Quando o cara informar um zero, para de receber, calcula a média e exibe a média. Tá? Então, ou seja, esse aqui é um tipo loop não determinado. Eu não sei que momento vai acabar. Só vai acabar quando o cara informar zero. O cara pode informar um número, o cara pode informar 20 números, o cara pode informar 1 milhão de números. Eu não sei. Quando ele botar um valor zero para variável, aí eu paro de ficar perguntando os números e calculo a média. Vamos tentar resolver isso aí, tá, gente? 10 minutinhos aí. Pessoal, eu tô com a câmera fechada. Deixa eu abrir aqui. É porque eu tô com um problema aqui de... Minha taxa de upload está muito ruim na net, tá? Então, às vezes começa a cortar para vocês aí, mas eu tô gravando localmente e assim que a aula acabar eu subo pro YouTube e ponho lá no Ava para vocês. Por isso que eu tô gravando localmente, exatamente por causa desses problemas que estou tendo aqui. Na realidade, nem em relação à net propriamente dita, net empresa. Porque se eu ligo no cabo, no cabeamento, o que foi acordado os caras estão entregando, tá? Que é 120 mega, e aí vocês sabem disso, é só para curiosidade. Se você tem um link de 120 mega, eles têm que te dar no mínimo 10% da mesma da taxa de upload, então ou seja, 10 mega de upload em média. Então, se você tem um link de 50 sei lá, de 15 mega, você vai ter uma taxa de upload de 1.5 mega, tá? Mas por que isso difere? Difere que quando você está, por exemplo, pentei o cabelo. Quando você está numa live, como você está numa ferramenta como essa aqui de colaboração, você baixa, mas você também sobe muita coisa, é o upload, tá? Então, às vezes a gente foca muito em downloads, mas assim, a gente foca muito em downloads, e o que acontece é que numa ferramenta como essa, a gente tem muito upload, então é imagem, é som que tá subindo e etc, tá? Só uma curiosidade, que tem muita gente reclamando que o link está aí, está cortando, mas eu tenho um link de X, não sei quantos mega, mas quando você vai ver a sua taxa de upload, a taxa está baixa. E aí, até para não ficar um negócio muito sacal essa aula aqui também, eu aconselho vocês entrarem nesse endereço sempre que vocês tiverem dúvida, aqui ó, cimet.nic.br, que é um órgão independente, que aqui, por exemplo, eu tô no Wi-Fi, tá galera? Então aqui eu tô com a taxa de 9.2, 11, média de megabits por segundo, mas é porque eu tô no Wi-Fi. E aí o Wi-Fi 2G ele tem uma limitação aí, ó. Se eu for no cabo, ligar no cabo, eu chego a 130, 140 megabits aí com a taxa, e a taxa de upload média está nessa faixa aqui, que é a faixa acordada aí com a net, tá? E aí como eu estou no Wi-Fi, então eu estou tendo essa taxa aqui. E outro problema também comum de quem não entende. Liga lá para a net e reclama, porra, contratei de 120, por que eu estou em 13? Porque o 120 é a velocidade que chega na porta do modem, tá? Você já usou essa máscara? Então pega outra. Então o que acontece? Tá. Então o que acontece? Às vezes você liga pro cara da net e olha isso aqui, mas porque você está ligado no Wi-Fi. Tá? Na hora de vocês fazerem esses testes de vocês de velocidade, vocês têm que conectar no cabo, no modem. Porque eles entregam aquela taxa de entrega, é a taxa que eles entregam no modem, não é no Wi-Fi da sua casa. Bom, dito isso aí para dar uma... Não ficar só... O Wi-Fi pode variar muito, né, professor? O Wi-Fi varia muito, o Wi-Fi ele não tem, o Wi-Fi, principalmente o 2G, ele não tem esse throughput todo de cento e tantos, tá? Tem um Wi-Fi 6, sim, o Wi-Fi 6 que não está aqui difundido no Brasil, ele consegue entregar aí uma velocidade boa. Eu estou no 5G, você tem ideia, eu tô no Wi-Fi 5 aqui, na rede 5G do Wi-Fi, chega no máximo 30, 50 megabits, assim, mas assim, o modem também já está ruim, tá velho, da net, meu. Eu tô reparado que o meu Wi-Fi tá
Perdeu muita potência. Isso Eu acontece também. tinha, aqui em casa também a gente teve que trocar, porque a gente reclamava a net não tomava postura. Eu É, peguei desses provedorzinhos de bairro aí que entrega fibra ótica até aqui em casa, aí pronto, ficou top. né, é verdade isso mesmo. E essas grandes empresas não adianta se reclamar, cara. Porque às vezes a sua região não é estratégica para ela para isso. Porque a sua região não é estratégica para ela e não tem espaço para poder te dar velocidade, sacou? Não adianta, às vezes nem adianta reclamar. Bom, vamos lá então. É, Eles são complicados. Vamos lá ao exercício 5 aqui. Opa! 5. Class. Mas eu tô para reclamar com eles. Mas filha é complicado demais. Agora quer combinar a máscara com a camisa, que ela vai dar uma saída agora. E aí não tem uma máscara com a cor da camisa que combine com a roupa que ela está vestindo. Jesus amado, me salva. Enquanto a gente sai todo lenhado pela rua, xadrez com lista, com bolinhas, estamos nem aí. Tá aqui toda. Ai, ai. Você tá rindo, André? É, né? É o óbvio do Borogodó. E eu tô aqui dando aula e tá ela passando brava aqui atrás de mim, querendo saber onde tá as máscaras que combinam com a camisa. Vamos lá. Então, pera aí, só um instante, galera. Vamos lá. Então, gente, vamos desenvolver aqui o seguinte. Eu vou criar aqui o objeto scanner, tá? O objeto que eu preciso criar. Deixa eu ver se eu já desmutei aqui o OBS. Tá desmutado. Desmute, beleza. New scanner system.in, ok. O que eu quero fazer? O cara ele vai formando valores, lá vai formando valores e eu vou recebendo esses valores e vou acumulando esses valores, tá? Eu vou acumulando esses valores, só que eu vou parar em algum momento. Vou parar quando ele informar o valor igual a zero. Então vou declarar aqui uma variável valor e vou declarar aqui uma variável soma que vai somar os números que esse cara falou. Mas além disso, eu vou precisar também criar uma variável contadora que vai contar quantos números foram informados para a gente poder calcular a média, né, galera? Tem que fazer isso. Essa é uma boa estratégia de usar um do while, tá? Faça enquanto a variável valor for diferente de zero. Opa. Então, ó, if, primeiro vamos informe um valor, armazeno na variável valor. Outro erro muito comum que os alunos vêm cá e metem, declara a variável de controle, nesse caso, desse problema dentro do loop, então ela vai o tempo todo sendo recriada, não vai rodar da forma como a gente quer. Se valor for diferente de zero, então eu vou acumular esse valor na variável soma e vou incrementar o n, que vai contar para mim quantos números foram informados diferente de zero. Então aqui eu vou acumular os valores informados, contar quantos valores foram informados. Isso aí. Ok, ok. O que você está reclamando aqui? Vai. Isso aqui abriu, fechou aqui. Escrevi do aliado. Não posso. Deu uma de aluno.
Ah, claro, deu uma de aluno, né? Faltou o while, né? É do while. Ó que sonseiro. Olha que sonseiro. Faltou o while. Feito isso, pessoal, a gente agora vai exibir a média. Que é a soma dividido por n. Então vamos lá. O cara vai informar aqui. Opa, cadê o console? O cara aqui vai informar. Valor 1, 2, 3, 4, 5 e o 0. Só que a média não é 3, né? Por que deu esse número 3 aí? Era para ser um número quebrado. Por que vocês acham que deu esse número 3? Isso é importante vocês saberem, hein? Prova semana que vem. Porque você não colocou que podia ser. Não definiu que podia ser número quebrado, professor? Reparem, não é só isso não. O soma é um inteiro. O n também é um inteiro. Quando eu divido dois inteiros, acontece o quê? Pode ou não dar um inteiro. Pode dar um número quebrado. Isso. E na realidade, o que acontece é o seguinte. No caso do Java, se você divide dois números inteiros, o resultado é inteiro. Ele vai truncar. É redonda para riba ou para baixo? Ele tronca. Ele não arredonda, ele trunca. Só pega a parte inteira do número. Ele não faz arredondamento, tá? É feito um trunque. Então daria 3,5, ele cortou o meio. Isso, se desse 3.2, 3. Se desse 3.9, 3, entendeu? Ele trunca. E isso é chamado de divisão entre inteiros. Por quê? Porque numa expressão aritmética, isso já discutimos lá no início, alguns sábados para trás, se todos os componentes da expressão forem inteiros, o resultado é inteiro, tá? Agora, se um dos componentes não for inteiro, como um double, por exemplo, ou um float, aí ele tem que subir a precisão do resultado. Então, como é que eu resolvo isso? Ou transformo a variável soma, por exemplo, no double, tá? Ou não, no momento em onde eu quero que ela se comporte como double, eu uso um cast como esse aqui. Isso aí a gente viu também. O que eu estou dizendo? Que nessa posição do meu código, trate a variável soma como sendo o conteúdo dela como sendo um double. Olha aí, 3.0 e aí o resultado é double. Tá uns números bem aleatórios aqui. Tá ali. Ok, pessoal? O que é importante desse exercício? É usar... Uma dúvida aí, Fala. Daniel. Se na hora de inserir o número, eu colocar um valor quebrado, ele vai dar coleta pau. esse número? Não, vai dar pau. Nesse caso aqui vai dar pau. Tá? Porque, quer ver? Reparem que eu usei o método nextInt, ou seja, obtenha um inteiro. O Object Scanner vai tentar pegar o input que você colocou no teclado e converter para o inteiro. Como eu botei 3.4, dá um erro de conversão aqui, ó. Tá? Input mistake, tá? Para eu poder ler uma saída que seja double, eu tinha que usar um next double. Mas professor, por que você não botou double então? Porque aí é mais uma dica da prova. O problema diz, obtenha números naturais. Então você tem que garantir que o valor que o cara informou é um valor natural, ou seja, um inteiro maior do que zero. Ainda faltou aqui a validação ainda se o que o cara informou é maior do que zero. Que olha aqui o enunciado. Inteiros e positivos. Então, obtive o valor, if valor menor do que zero é um número inválido, tá? Então, ó, valor inválido. Como é que eu forço pular para a próxima iteração do loop? Nós vimos isso também. Vou dar um continue. Daqui ele imediatamente vai para a próxima iteração. Ah, eu poderia botar um else ali, professor, para poder não ter que usar continue? Poderia.
Aí eu posso vir aqui, ó, else. Se não, ou seja, se o valor não for menor do que zero, eu venho aqui, só que aí eu vou ter que fazer outro teste, porque é o valor igual a zero. Se o valor for diferente de zero, somo. E aí segue, tá? Vocês têm que ficar muito atentos ao enunciado do problema. Você tem que garantir isso. Ao declarar a variável como inteiro, eu garanto que seja inteiro. Mas eu não garanto que ele seja positivo. Então eu vou ter que fazer o teste aqui, se o número é positivo ou não. Beleza, pessoal? Dúvidas? Tá? Fiquem atentos a essas interpretações. Não vou dizer nem pegadinhas em relação ao problema não, tá? Vamos fazer mais um aí. Hoje em dia a gente vai dedicar só na resolução de exercícios aí. Vamos lá. Oitavo. Faça um programa que calcule a soma de todos os números múltiplos de 7 entre 100 e 500. Dá um tempinho para vocês fazerem aí também. Aí depois desse exercício a gente dá um breakzinho. Fala, Lucas, estava querendo falar alguma coisa? Você está digitando aí? Diz aí. Professor, abre rapidinho de novo o seu código, por favor. Deixa eu compartilhar agora. Tá aí. Ah, tá. Não, beleza então. Valeu, obrigado. Ok. Vamos lá. Depois eu vou subir esses códigos fontes para vocês, tá, galera? Não se preocupem não. Então vamos lá, vou compartilhar com vocês novamente a lista aqui. Eu quero que vocês resolvam o 8, tá? A gente vai resolver, daqui uns 10 minutinhos eu resolvo, a gente vai discutir o número 8, aí a gente faz um breakzinho, depois a gente retoma, que hoje eu quero fazer bastante exercícios aqui para a gente poder fechar aí para a próxima prova. Então vamos lá. Vamos lá, galera. Tem que tomar cuidado na hora de pausar esses vídeos aqui. Às vezes eu esqueço e põe a música para tocar o YouTube. YouTube trava meu vídeo. Vamos lá. Exercício 8. Vamos compartilhar aí. Fazer um algoritmo que calcule a soma de todos os números múltiplos de 7 entre 100 e 500. Então vamos criar aqui o exercício 8. New class. Exercício 8. Nesse caso aqui, pessoal, não tem nenhum input, não tem nada para ser feito, não tem nada para interagir com o usuário, é um problema direto mesmo. Então vou ter uma variável que você soma. Loop for, int i começando de 100, enquanto i for menor ou igual a 500, e mais, tá? E aí, ó, se o i for divisível por 7, então eu vou acumular ele na variável soma. Só para ficar uma coisa mais visual, para a gente poder ver o que está acontecendo, eu vou exibindo aqui os valores dos i's múltiplos, os valores de i que são múltiplos de 7, e ao final eu exibo a variável soma. Isso aqui é um problema que não vai cair na prova, que é um problema muito simples, né? Até uma ofensa a vocês, um problema desse porte aí, cair na prova de vocês, né? Eu sinceramente acho que seria uma grande ofensa a vocês, tá? Vamos executar. Ô, professor, nem me sinto ofendido não, velho. É mesmo? Olha só. Aham. Eu acho massa. Eu também não, acho que pode ter um desse aí para dar uma salvada. Para dar uma salvada. A prova tem 3 questões, né? Igual quem já teve aula comigo sabe que eu gosto sempre das 3 questões. Tá bom, Andréia. 3 questões. Uma para ninguém tirar 0, uma para ninguém tirar 10 e uma pra vocês se embolarem lá no meio lá para ver o que dá. Beleza? Então, focar assim. Não é ruim. Não, mas é um probleminha legal. Tá aí, ó.
quais números são múltiplos de 7 e a soma final desses números aí. Tranquilo. Pessoal, alguma dúvida aí? Deixa eu fazer um breakzinho aí de uns 15 minutinhos para também, desde 10 para as 8 aí, tocando. Alguém tem alguma dúvida aí? Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer a totalidade das vezes. A gente trabalha com loop for incrementando de uma em uma unidade. Quando a gente for ver, no caso do nosso problema específico, ele vai de 1 a 5, mas variando de 0,1 unidades. Logo, o x não é um valor inteiro. Teria como resolver isso através de valores inteiros? Teria. Né? Pega aqui o intervalo, 4 dividido por 0,1, eu vou saber quantos valores eu tenho aqui dentro, indo de 0,1 a 0,1, e aí eu posso fazer um loop com a variável i qualquer lá, né, nesse valor total, e aí uma variável x incrementando de 1, começando de 1, e somar a cada interação somando de 0,1 a 0,1. Também resolveria o problema. Se a gente fizer aqui, ó, tá aqui, ó, x, ó. Ah, pessoal, mas não é o 2 completo, não é o 5 completo, mas lembrando que eu estou trabalhando com pontos flutuantes, tá, pessoal? Então isso aqui para ele é um 5. Então agora vamos declarar então aqui dentro a variável y, que é dada por essa expressão, que eu não vou ficar copiando, né, evidentemente. Eu vou copiar e vou adequar lá, lógico, na sintaxe do Java. Então 3 mais 2 vezes x mais 6 vezes x ao quadrado, põe 6 vezes x, para não inventar moda, usar pool, precisa nada disso aqui. Poderia até usar, mas desnecessário, tá? 9 vezes x, 16 vezes x vezes x. E aí, ó, vamos exibir. Nesse caso aqui, eu vou tentar usar um printf para ficar uma coisa mais formatada e vocês terem um exemplo aí do printf. Nessa posição eu vou exibir um número float com duas casas decimais, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, x igual isso, tabula, 8 espaços, y vai ser igual, e aí eu vou usar o y aí com as 3 casas decimais. Essa é a string de formatação, vírgula, a variável que vai aparecer primeiro, vírgula, a variável que vai aparecer segundo. No caso aqui eu tenho duas, e aí quebra a linha, né? Deixa eu executar. Se eu preciso usar o printf? Não precisa, pessoal. É só uma questão mesmo de botar bonitinho aqui os incrementos para vocês, ó. Estão vendo? E aí os valores de y. Reparem que aqui, ó, chegou no momento, ele começou a repetir porque perdeu a precisão de 3 casas, não diferencia uma da outra. Vou botar 5 casas aqui, aí fica mais fácil. Tá aí, ó. Y. O valor de y para cada uma dessas entradas aí, para cada valor de x correspondente, né? A gente pegou aquela expressão ali, aquele polinômio, e aí convertemos na nossa entrada aqui. À medida que x aumenta, evidentemente, porque o polinômio de baixo tem valores cada vez maiores, y vai diminuindo. Ok, pessoal? Alguma dúvida aí? Beleza, então, Lucas. Vamos para o próximo. Esse eu quero que vocês façam. Faça um algoritmo que imprima o valor de S na seguinte ordem. Aqui eu tenho uma soma, né? Isso eu vou resolver também. Eu vou deixar o mais pesado para vocês tentarem pensar. Eu tenho uma variável soma, na realidade isso aqui é uma série, tá? Onde o numerador vai de 1 a 30 de cada um dos termos da série, cada fração dessa, não sei se vocês lembram, chama termos, são os termos da minha série. Então o numerador de cada dos termos vai incrementando de 1 em 1 até 30. O denominador começa de 60 e vai decrementando de 2 em 2 até 2, né? 30 sobre 2. Mas reparem que ora o termo ele diminui, ora o termo ele soma, tá? Ora aquele termo ele vai entrar somando, ora ele vai entrar diminuindo.
Existe uma forma matemática para resolver isso, para fazer essa expressão, ou então eu posso fazer um teste lógico. Se o numerador for ímpar, ele entra somando. Reparem, isso é uma coisa que a gente tem que fazer, analisar da série. Se o numerador for par, o termo entra subtraindo. Tá? Reparem que aqui o numerador é par e o termo subtrai. Então vamos montar isso aqui, o 13 aqui. E o class, exercício 13. Também não tem interação nenhuma com o usuário. Eu vou montar essa série. Vou criar aqui a variável S, que vai simbolizar a variável que vai conter cada um dos termos, a soma total dos termos. Vou fazer um loop, tá? A variável I, que vai ser o superior, começa de 1, enquanto I menor ou igual a 30. Ah, isso é uma receita de bolo? Não. Cada um... A gente tem que olhar a regra de formação de cada uma das séries para entender o que está acontecendo, tá, pessoal? Nesse caso, essa série ela tem essa característica. Vou criar aqui uma variável, que é double, que vai ser o denominador, que começa de 60. Então vamos lá. Fazer por partes. T vai ser o termo, vai ser o I dividido pelo D, tá? Como o D é double, eu botei ele estrategicamente como double para poder não ter que ficar fazendo caches, etc, tá? Então esse aí seria o nosso termo, tá? O valor do termo que vai ser impresso. E aí eu preciso saber se eu vou somar esse termo na variável soma ou se eu vou diminuir na variável soma. Uma das formas de fazer isso eu posso ter um approach matemático do tipo soma recebe soma mais. Bom, qualquer número elevado a um número menos 1 elevado a uma potência ímpar dá quanto, pessoal? Vai dar menos 1. Então, por exemplo, menos 1 elevado a 1, menos 1. Menos 1 elevado a 3, menos 1 vezes menos 1, 1, mais vezes menos 1, menos 1. Menos 1 elevado a 5 é a mesma coisa. Se eu pegar o menos 1 e elevar a uma potência par, sempre vai dar um valor par. Então, menos 1 elevado a 0 é 1, menos 1 elevado a 2 é 1, menos 1 elevado a 4 é 1, porque eu vou cancelando ali o negativo. Então, eu posso trabalhar com isso. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar o pacote math.poll, a classe math, né? Chamar o método poll, fazer o seguinte, menos 1 elevado a i. Só que se eu faço menos 1 elevado a i, quando i for igual a 1, que é um número ímpar, vai dar menos 1. Eu não quero que seja, eu quero que esse cara some quando o i for par. Então eu vou somar 1, aqui, ó, vezes o termo. Pronto, resolvido o problema, que é S. Esse aqui seria o approach matemático, assim, caso vocês forem ver na matemática em geral, vocês vão ver isso aqui, exatamente isso aqui. Então seria, deixa eu abrir aqui só para desenhar, para vocês converter isso aqui numa... Não tem conexão com a internet, caramba? Claro que eu tenho. Bicho doido. Então, ó, não sei se chegaram a ver, seria isso aqui, ó. Somatório de i, que é a variável do somatório, né? Menos 1 elevado a i mais 1. E aí aqui o termo descrito, com i começando de 1 indo até n. Então significa que toda vez que o i for ímpar, isso aqui vai dar par, logo o termo vai entrar somando. Toda vez que o i for par, isso aqui vai dar ímpar, e aí o termo entra diminuindo. Esse seria o approach usando aí o formalismo matemático, tá, pessoal, para resolver esse problema. E aí, ao final, eu vou imprimir o resultado da série. Executei. Será que isso está certo? Errei uma coisa básica aqui. Eu não variei o denominador.
O i está variando, esqueci de fazer com que o denominador também diminua. D recebe D menos 2. Deixa eu executar, está ali o resultado. Tá? Ou seja, cada interação D vai diminuindo. A gente pode aqui exibir aqui, ó, o termo para a gente ficar mais claro, né? O valor do termo. O termo vai ser igual. Vou usar um printf para imprimir formatando. Printf, imprima formatando. Aí o termo, eu exibo o termo aqui, tá? Qual que é a diferença, Daniel, de imprimir formatando e só imprimir? Porque vai aparecer todas as casas decimais. Aqui eu estou dizendo que só quero exibir 3 casas decimais aqui, entendeu? Captei. Que aí senão sai aquela tripa grandona. Aí ele já faz o round, vai fazer o arredondamento direitinho, tá? E aí, ó, o valor dos termos. Hora entra, hora subtrai, hora soma. E no final tem o valor da minha série aqui, tá, pessoal? Esse aqui seria o approach, digamos assim, matemático, para resolver o problema. E o mais indicado. Vocês poderiam fazer um approach mais tranquilo. Se o módulo de i por 2 for igual a 0, seja, então, S recebe S menos o termo. Ou seja, o i é par. Caso contrário, S recebe S mais o termo. Pronto. É a mesma coisa, tá, pessoal? O resultado é o mesmo. Professor, Fala. você pode explicar novamente essa ferramenta de potência aí, fazendo favor? O POL? O POL... Isso, porque às vezes eu me embolo com ela, igual você utilizou uma variável mais somando com um número. Aí eu fiquei meio perdido. Quais as possibilidades que eu posso estar variando aí dentro da ferramenta, entendeu? Não tem problema, não tem limite. O POL, na realidade, assim, tem limite no sentido de parâmetro, né? O POL é exatamente igual ao POL lá do C que vocês viram, né? O primeiro parâmetro é a base da potência e o segundo parâmetro é o expoente. A única coisa que ele pede é que você passe valores doubles aqui, entendeu? Como é uma variável aqui, ó, ele vai pegar o valor da variável, somar mais um e vai colocar um valor aqui dentro, qualquer, que vai ser um valor double válido. São dois doubles. Então eu posso colocar qualquer número double válido para ser a base e qualquer número double válido para ser a potência. Nesse caso, como eu estou dentro de uma interação, eu estou dizendo o seguinte: pegue o valor de i e some mais 1. Como a base é menos 1, eu só estou interessado no seguinte: se o resultado da potência vai dar menos 1 ou vai dar 1. Se essa soma for par, vai ficar, por exemplo, se i for igual a 3, então i mais 1 é igual a 4. Menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1 é igual a 1. Agora, se o i for ímpar, se o i for par e eu somar mais 1, vai dar um número ímpar. Então, menos 1 elevado a um número ímpar sempre é menos 1. Então, por exemplo, se o i for igual a 2, eu vou elevar o menos 1 a 3. Menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1 é igual a menos 1. Por que isso? Para hora o termo somar, hora o termo diminuir. Mas de acordo com quem? Com o valor de i. Porque quando a gente pega aqui a regra, toda vez que o i for ímpar, ele soma. Toda vez que o i for par, ele subtrai na série. Em relação à função POL mesmo, a única restrição é que se passe dois parâmetros do tipo double. Aí pode ser inteiro, pode ser float, etc. Tá? Beleza? Por que tem barra no começo? Você colocou isso como um comentário só? Sim, eu comentei. Porque eu comentei essa solução e tem essa solução aqui, né? E qual foi usada aí? Tanto faz. Eu rodei a primeira. Tá? A primeira eu rodei. Porque tem alunos que ficam mais confortável com a primeira, tem aluno que fica mais confortável com a segunda. Então rodei a primeira, deu um... Entendi. Então essa linha do S aí, ela é só para fazer a questão de sinal. Não, é para fazer o que esse if está fazendo. É isso que eu quero mostrar para você. Tá vendo o resultado aqui, ó? Tá comentado aqui esse bloco de baixo. Então essa mesma lógica que eu implementei aqui utilizando o POL pode ser implementada utilizando um if.
São duas formas de resolver o mesmo problema. Esse é o sinal lá da questão do exercício, né? Isso aí. Então, uma hora ele soma, outra diminui. Isso. Então o que acontece? O resultado é o mesmo, tá vendo? Então, para resolver esse problema, ou eu faço essa abordagem, utilizando o POU, mas aí é uma abordagem mais matemática, ou faço uma abordagem mais algorítmica mesmo, mais lógica. Se o I for par, diminui. Se o I for ímpar, soma. Sacou? Para mim, certinho. Professor, só te fazer uma pergunta. Eu consigo colocar uma potência negativa? Põe, tranquilo. A única restrição... Só tem que ser double. Na realidade é um número. Quando você fala double, significa que tem que ser um número. Seja inteiro, seja float, seja o que for. Contanto que seja um número. Você não tem restrição nenhuma aí não, entendeu? Você pode botar outras funções aí. Mais pra frente tem alguns exercícios mais complexos aí com o semestre avançar. Eu vou chamar funções ali dentro, que vai retornar valores. Tem que ser um valor numérico, entendeu? Potência, base e potência. Não tem limite não. Aí ele retorna um double. O que eu mostrei aqui seria uma solução, e aí eu comentei. Aqui seria uma outra opção de solução que eu comentei. Depende do como os alunos da computação normalmente se sentem mais tranquilos com essa solução aqui. Quem já gosta mais de cálculo prefere, no meu caso, prefere essa solução, mas tanto faz. Não tem, o resultado é o mesmo no final das contas, tá? Vamos lá, gente. Mais dúvidas aí? Estamos já avançando aí, já estamos chegando aos finalmente. Vamos lá. Então vamos resolver mais um exercício. Isso aqui é a mesma pegada, tá, pessoal? Só que esse aqui, não se preocupem, porque esse aqui não tem variação de sinal, o termo sempre soma. Então eu vou de 1 a 99 em cima e 1 a 50 embaixo. É muito comum que os alunos se confundam aqui do seguinte termo. Eu vou ter um loop dentro de outro loop? Mais ou menos. Em que sentido? Vou fazer aqui esse 14. Cadê o meu Eclipse? Está aqui. Exercício 14. Mesma pegada, tá? Eu vou escolher uma variável que vai variar, lógico, né? Uma variável vai variar no for. Então, por exemplo, eu vou pegar o denominador, o numerador, 1 a 99. Então, I começa de 1. Enquanto I for menor ou igual a 99, eu vou incrementando I. Só que eu preciso de uma outra variável que também varie também junto. Que é quem? O denominador. Mas reparem, o numerador vai de 2 em 2, ó, até 99. Então eu tenho que mudar meu loop aqui, ó, dizer o seguinte: I recebe I mais 2. Se eu imprimir aqui a saída, só para vocês verem, vocês vão ver que os números estão indo na ordem que eu quero. Ó. 1, 3, 5, 7, 9, 11 até 99. Perfeito. Quando houver situações como essas, pessoal, eu vou também incrementar essa outra variável D, só que dentro do loop, só que eu vou fazer na mão. Olha. E aqui eu vou botar a lógica do loop. Então aqui eu vou ter uma variável que vai ser o double, que vai ser um termo, I dividido por D, tá? Fazer o cálculo do termo. Eu vou ter aqui uma variável double também, que vai conter a soma de cada um desses termos, e S recebe S mais T. Pronto. E aqui embaixo eu imprimo a variável soma. Só tem um detalhe, o I é inteiro e o D é inteiro. Então nesse caso eu preciso forçar uma divisão não divisão entre inteiros, mas entre doubles, tá? Um double e um inteiro, para eu poder ter o resultado correto. Porque se eu deixo dessa forma aqui, pessoal, vocês vão ver que o resultado final vai ser um número inteiro, 50. Ah, pessoal, mas está 50.0, eu armazenei dentro de uma double. Pouco importa, por quê? Quando eu faço isso aqui, o resultado é inteiro, aí esse inteiro é armazenado dentro de T, e o T é armazenado em S. Só que o resultado já foi truncado aqui, ó, na divisão. Se eu fizer um cache aqui em uma das duas variáveis, por exemplo, para double, olha a diferença do resultado. Tá?
Então também tem que tomar cuidado com esse tipo de comportamento, principalmente se vocês forem desenvolver algum tipo de software matemático e tem alguma lógica matemática no caso do Java, tá, pessoal? Tanto o Java, o C# também tem esse comportamento. Ele vai sempre utilizar o mesmo tipo dos operandos envolvidos. No caso aqui são inteiros com inteiros, então ele vai fazer uma divisão entre inteiros e vai truncar o resultado. A diferença de valor é gritante, tá? Não tirei aqui a conversão, ó, 50. Forcei aqui a conversão de tipo, ó. Eu não estou convertendo a variável i para em double não, tá, pessoal? É que nessa linha aqui, o conteúdo da variável i vai ser convertido para double e utilizado aqui. Tá? O compilador aqui ele vai criar código extra. Então ele vai criar uma variável auxiliar que vai receber o conteúdo de i, e essa variável auxiliar do tipo double, e vai colocar essa variável auxiliar aqui dentro. Se a gente fosse fazer assim, a grosso modo, seria algo parecido com isso aqui, ó. Tá? Bem a grosso modo. O compilador ia criar um código mais ou menos parecido com esse. Não quer dizer que a variável i vira double, não. Quer dizer que eu vou usar o valor da variável i como se fosse um double aqui dentro. A variável i continua sendo a variável do tipo inteiro. Se eu faço isso, reparem que vai dar 95,5. Ou seja, a diferença é absurda aí de valor, porque eu estou propagando o erro aí de trunque, né? Bom, vamos mais um. Vamos tentar resolver o 16. O 16 é bem interessante, tá, pessoal? Esse aí, galera, alguém ficou com dúvida? Nesse último? Não, né? Ninguém fala nada, silêncio. 11h10 da manhã de um sábado. Todo mundo doido para eu calar a boca. Doidinho para eu ficar quieto e calar a boca. Mas vamos resolver mais alguns aí para a gente poder fechar. Esse aí e mais um. Vamos lá. Eu acho interessante até para a prova. Deixa eu ver aqui. Tá rindo, né, Lucas? Solta a verdade, velho. Nua e crua. Aqui é code quântico. É 0,1, é bit. Coach binário. Vou criar isso aí agora. Coach binário, gostei. 16. Faça um algoritmo que imprima a soma dos 20 primeiros termos da série abaixo, onde o denominador representa o fatorial de um número. Olha que legal. Então embaixo eu vou de 0 a 19, para dar os 20 primeiros termos. Só que eu não vou ter só o 0 ali, eu vou ter o fatorial rolando, tá? Esse que é o detalhe. Então eu vou ter um número dividido pelo fatorial. Começando, o numerador vai de 100 e vai decrementando de 1 em 1, o denominador de 0 e vai indo até o 20º termo, ou seja, até 19, tá, pessoal? Tá doido, André? Meus pêsames. Então vamos terminar isso aqui logo aqui para você poder descansar um pouco. New Class Exercício 16. Tá bom, Lucas. Tá, é snob, né? É snob. Deixa quieto, partiu piscina. Quero só ver a depressão que vai ser sábado que vem. Eu falo lá na cara mesmo, velho. Sou desse jeito, eu sou assim. Então vamos lá. For int i começando de 0, enquanto i for menor do que 20, i mais, tá? E aí vai dar os 20 termos, tá? Porque como eu estou começando de 0, eu vou de 0 a 19, que vai dar os 20 termos, tá? Tá bom. Só que eu vou ter que calcular desse i o fatorial dele. E nós já vimos lá o primeiro exercício aqui, ó. Nós resolvemos semana passada, faz o cálculo do fatorial, ó. Vou até copiar aqui, ó. Pá. Aqui, ó. Aqui eu vou fazer o cálculo do fatorial, só que eu vou fazer algumas adequações, tá? Mas vou fazer por partes. Primeiro, vou declarar a variável, nesse caso pode ser um inteiro, não pode ser não, porque o número é muito grande.
Declarar uma variável do tipo long, que é um inteiro de 64 bits, porque o fatorial é um número muito grande, tá? For, aí vou ter que ter um outro loop aqui, j igual a i, enquanto j for maior do que zero, vou decrementando j de uma em uma unidade. E a variável fatorial recebe ela mesma vezes j. Então, aqui, pessoal, é o cálculo do fatorial de i, que vai ser o meu denominador daquela série, tá? Faltou botar um inteiro aqui. Isso. Minha vista está péssima. Então eu vou botar aqui, ó, o valor de i, só para vocês verem o cálculo desse cara aqui. Mais i, mais, vou dar uma tabulada aqui, o fatorial de i, tá? Vamos executar. Tá aí, ó. Olha que legal. Então 0, fatorial de 0 é 1, fatorial de 1 é 1, fatorial de 2 é 2, de 3 é 6, 4 é 24, e assim segue, tá? Até a fatorial de 19, que vai dar esse númerozão grandão aqui. Então tá. Então é isso aqui que eu quero, tá? Agora, se a gente olhar o numerador, ele vai de 100 e vai decrementando. Aí é aquela técnica que eu falei para vocês, gente. Int n igual a 100. A cada interação desse loop aqui, ó. A cada interação desse loop, eu pego n e diminuo de 1. E aqui no resultado eu vou exibir o n também, para a gente poder ver. Aqui eu tenho o fatorial, tá? Tabula. E vou exibir o n também. A gente vê o n variando também. Tá ali, ó. N 100, 9, 98, 97, 96, 95, vai embora até 81, porque eu só quero exibir, eu só quero calcular com 19 termos essa série. Agora é só juntar isso tudo numa coisa só. Vou criar aqui uma variável do tipo double, que é um termo, que vai ser o n, lembrando de converter o n nessa posição para double, dividido pelo valor do fatorial, no caso do i, tá? A variável s, que vai ser a variável que vai acumular a soma dos termos. S recebe S mais T. Pronto. Executou tudo, eu exibo o resultado da soma dessa série. Tá aqui, ó. Então, o primeiro termo, esse dividido por esse dividido por esse dividido, ao contrário, né? Esse dividido por esse dividido por esse, vai calculando até esse dividido por esse número gigantesco, ou seja, vai aproximando de zero, na realidade dos termos, né? À medida que isso aqui vai crescendo, esses termos eles vão se aproximando de zero. Caso vocês queiram, eu posso até exibir o valor do termo aqui, ó, na nossa solução. Barra T, aí eu vou botar o termo aqui. Vai ficar um negócio feio pra caramba, mas tá aqui, ó. Olha aí. Repare que o número cada vez menor do termo, ó, 10 é menos 16. Ó. À medida que precisa imprimir isso tudo, o problema não pediu isso não. Eu estou fazendo porque eu gosto de fazer, tá? E aí fica legal também para vocês poderem visualizar. Bom, galera, dúvidas nesse exercício 16? O resto são exercícios mais diretos, tá? Sem nenhum tipo de... Uma dúvida, só mostra lá como é que você fez para ele parar no 19 ali. Aqui, ó. Ah, tá, menor que 20, tá. Isso, menor que 20, tá? Começando de 0, cuidado, tá? Que aí para no 19, de 0 a 19.
Se eu botar 1, aí eu não vou ter 20 termos, né? Eu vou ter 19 termos. De 1 a 19. Pessoal, os demais exercícios aqui são exercícios bem diretos, tá? Exercícios tranquilos. As séries aí são só mais trabalhar com séries. Aí eu quero só fechar um último exercício com vocês, que é o 26 ou 27, que são exercícios de lógicas, tá? Um exercício que tem uma lógica forte, que eu acho interessante. Ou 26 ou 27, tá? Porque a lógica desses dois exercícios ou é um ou outro. Eles são bem parecidos, tá? Vamos lá. No 26 é o seguinte. Supondo que a população de um país seja de 98 milhões de habitantes, com uma taxa anual de crescimento de 3,5%, ou seja, cada ano cresce 3,5% nesse país. E que um país B tenha uma população de aproximadamente 200 milhões de habitantes, ou seja, o dobro praticamente da outra, mas com uma taxa anual de 1,5%, escreva um programa que calcule iterativamente quantos anos serão necessários para que a população do país A ultrapasse ou iguale a população do país B, mantidas as taxas de crescimento. Então esse é um problema legal, né? É um problema que envolve lógica, é um problema típico aí, que a gente pode resolver através de matemática para isso, né? A gente monta duas equações, iguala as equações e resolve o valor de x, tá? Que aí eu vou ter lá, fazer a percentagem normal elevado a n, isso é coisa de ensino médio, tá? Trabalhar com logaritmo, não sei se vocês estão lembrados disso. Ou então a gente pode fazer através de uma forma, utilizando loops para isso. Não é uma forma matemática, mas é uma forma que eu vou usar o poder da computação a meu favor. Então, exercício 26. O loop é até mais fácil, né, professor? Mas na hora da matemática, lá, se você fizesse lá no loop, a professora não ia deixar, né? Você teria que pegar, fazer o cálculo das taxas, igualar as duas taxas, aí você tem um elevado a n, onde n é o número de anos, né? Para esse n descer, você aplica o logaritmo dos dois lados, vocês são lembrados disso, né? Aí resolve a equação para você achar esse n que é comum dos dois lados. Era legal. Entendi. Entendeu? Ainda bem que já superamos. Passou isso na vida, né? Tá bom. Já superou, não volta não. É ruim, de repente, às vezes é efeito rebote, tá? O troço volta. Então vamos lá. Só figura. Criar aqui uma variável do tipo long, que vai ser a população do país A, 98 milhões, 23. A população do país B, inicial, 200 milhões. A taxa de crescimento do país A, TX do país A, que é em porcentagem, né? 3,5. E a taxa de crescimento do país B, 1,5. Então a ideia é o seguinte, eu vou aplicando essas taxas e vou comparando as variáveis. E aí, à medida que o meu loop, eu vou contar quantas vezes o loop vai rodar. Nesse caso, eu vou ter aqui uma variável i que vai ser a variável contadora de anos. Então, enquanto a população de A for menor do que a população de B, porque é ultrapasse ou iguale, esse loop vai rolar, tá? Então, aplica aqui, pop A. Como é que eu aplico essa taxa? Tá? Como é que eu vou incrementar essa taxa? Pop A vezes 1 mais a taxa de incremento dividido por 100, tá, pessoal? Pop A, TXA. Professor, fala. Poderia colocar tipo a pop A vezes 0,035? 35? Mas aí não, se você fizer isso, poderia, mas se você fizer isso, por exemplo, vamos botar aqui, ó. Seria a mesma coisa, correto? Você entende? É a mesma coisa, não é? Aham. Só que se você fizer isso aqui, ó, eu não estou calculando qual é a nova população, eu estou calculando a taxa que vai crescer, correto? Aham. Para eu criar a nova população, eu teria que somar com a anterior. Aí eu tenho um novo valor da população. Transformar esse negócio em double aqui para parar, senão eu vou ficar fazendo cache à toa não, tá, pessoal? Você entendeu o que eu estou falando? Eu estou fazendo?
Do tipo. Sim, entendi. Aí eu preciso somar para ele acrescentar lá para ele fazer a comparação. Isso. Aí se eu coloco essa variável POP-A em evidência, o que surge aqui? 1 mais quem? A taxa. Sacou? Como aqui aqui em cima não dividi por 100, para ficar uma coisa mais fácil de entender, eu tenho que dividir por 100 aqui embaixo. Entendi, no caso fez distributivo aí. Isso. Tá? Então eu estou incrementando a população de A de 3,5%, incrementa a população de B também com a taxa dele dividido por 100. Eita, saco de furadeira. Calculei, incremento I. Aí só para vocês poderem ter ideia do que é, eu vou exibir aqui o valor da população de A, POP-A, mais o valor da população de B. Então uma tabulação aqui para poder separar, para ficar junto, né? Mais POP-B. E vou também mostrar aqui o ano, não o ano corrente, tá, gente? O ano 0 é o primeiro ano que eu comecei a analisar isso. Ano 2, ano 1, foram se passando, não, passou-se 1 ano, 2 anos, tá? Se a gente executar aqui agora, olha lá, população no primeiro ano que eu analisei, 98 milhões, 200 milhões. Ano 1, aqui é 10 a oitava, tá, gente? Então eu tenho aqui 101 milhões e os quebrados, 203 milhões e os quebrados. Aí vai embora. Em que momento que a A passa a B? Após 37 anos. A partir do momento que eu comecei a analisar isso. Ok? Tranquilo. Tranquilo? Agora, se vocês quiserem ver valores redondos mesmo, long. Aqui ele vai chiar, porque isso aqui vai dar um número que não é um long, tá, pessoal? Esse valor aqui não vai ser um valor que não vai ser long, mas como é que eu posso pegar só a parte inteira? Converta isso para long, tá? O resultado todo aqui, ó. Aí ele vai fazer um trunque, tá, gente? Que faz sentido, né? Eu não tenho, apesar de ter pessoas que não valem nada, mas estatisticamente falando, eu não tenho 0,3 pessoas, ou 1,5 pessoa, ou 2,5 pessoas, ou meia pessoa, tá? Tô falando de população. Aí fica um Aí número... tá considerando usar não, né, professor? Oh, meu Deus, tá gravado esse troço, bicho. Faz isso não, cara. Sacanagem. Oh, Deus. Tá vendo aí? Aí eu botei long e fica melhor pra vocês verem que um não passa o outro. 37 anos. Tá tranquilo? Tá aí, galera. Vamos fechar por hoje, tá? Eu acho que... Volta lá na tela do exercício, lá só para salvar o negócio aqui rapidão. Eu vou subir lá pro Ava, tá? Os exercícios. Finalizar aqui a gravação.